Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, por todo sempre, seja louvado. Salve Maria! Que bênção de Deus maravilhosa para nós estarmos juntos em mais um programa Manhã com Maria. Eu sou a irmã Érica, membro consagrado Vida da Comunidade Anuncia-me. A nossa sede fica aqui em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. É uma bênção do Senhor, como eu já disse, estarmos juntos para meditar, refletir, aprofundar nos ensinamentos que Nossa Senhora, que a Virgem Maria tem para cada um de nós. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos somos chamados a aprender com a Virgem Maria. E o nosso programa de hoje tem como tema Fuja das seduções do feminismo, essa serpente dos dias de hoje. E como nós podemos fazer isto? Exercitando, fortalecendo o propósito que Deus tem para nós e de modo particular para as mulheres, fortalecendo a nossa feminilidade. É sobre isso que nós vamos partilhar, refletir neste programa de hoje e eu convido você a compartilhar, mandar para mais mulheres, mandar para mais pessoas, homens, jovens, adultos, mandar para os seus contatos para que nós possamos identificar quais são os perigos que esta ideologia, esta forma política, esta forma que nós temos ver, que tem se estendido muito ao longo dos nossos dias, durante séculos já tem acontecido isso, através das ideias feministas, e que tem influenciado muitas mulheres, muitas mães, muitos filhos cristãos. Isso mesmo, pessoas da igreja, pessoas do Senhor estão sendo influenciados por esta serpente dos dias de hoje. Nós precisamos estar atentos. E agora, para iniciar o nosso programa, como todos os nossos programas, nós temos a mensagem do nosso querido irmão Henrique Santos Filho, fundador da nossa comunidade, que deixa também uma mensagem especial para nós, já no início do nosso programa. Amadas irmãs, hoje eu vou falar com as mulheres. Como é importante a mulher ser realmente totalmente feminina. É uma obra maravilhosa de Deus. A mulher, que é ajudadora do homem, como diz o primeiro livro da Bíblia, e mulheres que acompanharam Jesus em sua missão, nos mostra aquela grandeza divina que cada mulher tem. Quero desejar para você, então, minha amiga, minha irmã, que não se desespere, mas que agradeça a Deus pelo papel de mulher, de esposa, de mãe, nesse mundo que nós estamos vivendo. É muito importante o seu papel. Nós, homens, não saberíamos viver sem a presença feminina ao nosso lado. Que nós, homens, tenhamos respeito pelas mulheres e as mulheres também. Agradeço muito a Deus pelo seu papel nesse mundo. Salve as mulheres, que naturalmente a vontade de Deus é que cada mulher seja cada vez mais santa e mais pura. Amém. É isso que nós precisamos entender. Nós mulheres precisamos fortalecer a nossa feminilidade. É com essa palavra do nosso querido irmão Henrique Santos Filho que eu quero já iniciar então a nossa reflexão do dia de hoje. Fuja! Fuja das ideias feministas que são as serpentes do nosso dia, que é a própria serpente do nosso tempo, principalmente para nós que somos mulheres. Vamos lembrar o que a palavra de Deus nos diz? Lá em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver, ou melhor, no capítulo 3, nós vamos ver que a mulher, ela foi tentada pela serpente. E é interessante que o autor diz que a serpente era a mais astuta, podemos dizer até maliciosa, de todos os animais. E ela, de uma forma bem astuta e maliciosa, seduziu a mulher a fazer exatamente aquilo que Deus tinha pedido para não fazer, que era comer do fruto da árvore do bem e do mal. E aí nós vemos que a serpente ela tem este poder de seduzir através da malícia, através da astúcia. E ao seduzir, ela desvia, tira do propósito, faz com que a graça da comunhão com Deus seja perdida, rompida.
e causa com certeza dano e consequências muitas vezes irreparáveis. Foi o que aconteceu com Eva. E é o que tem acontecido com muitas mulheres atualmente. Como eu disse, mulheres cristãs, mulheres de fé, mulheres de oração, mas que em determinados momentos têm dado ouvido às serpentes deste mundo. Primeiro de tudo, minha irmã, meu irmão, nós que estamos aqui em reflexão neste dia, precisamos ter a consciência de que sempre vamos ser atacados por ideias, movimentos, ensinos que vão tentar fazer com que nós saiamos do propósito de Deus. Nós vamos ver que hoje, atualmente, tem se pregado muito a centralidade da pessoa humana. De modo particular, colocando em evidência, muitas vezes, de forma distorcida e corrompida, a pessoa da mulher. Porque a mulher precisa ser empoderada, porque a mulher precisa ser independente, porque a mulher tem que olhar para si. Sim, é importante o cuidado que cada mulher precisa ter em relação a si mesma. O valor que ela precisa receber de todos, homens e outras mulheres também. Só que isso não pode fazer com que nós sejamos o centro da nossa própria vida, o centro da nossa família, o centro da nossa realidade. Quando nós fazemos isso, estamos desviando o propósito pelo qual Deus nos criou e Deus nos formou. Então vamos olhar quais foram as táticas da serpente contra Eva e vamos ver quais são as táticas que hoje, de modo particular, eu digo, o feminismo tem usado também como tática maliciosa contra nós mulheres. Primeiro, nos fazer desacreditar de Deus. É isso mesmo. Uma das formas que o feminismo tem conquistado muitas mulheres, e até como eu disse, mulheres de fé, é fazendo desacreditar no que Deus tem apresentado através da palavra, através dos ensinos, através de tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo de toda a nossa vida. O valor da família, o valor da maternidade, o valor do matrimônio. Não é isso que tem acontecido? Nós vamos ver que essas são ideias feministas, de que é preciso primeiro pensar em mim para depois pensar no outro. Sendo que justamente nós vemos que o nosso Senhor, Jesus, o filho de Maria, o filho daquela que disse sim a Deus, mesmo sabendo que teria o risco de ser apedrejada, é de esquecer de mim pelo bem do outro, para que a vontade de Deus aconteça. Minhas irmãs, meus irmãos, colocar a vontade e o querer humano no centro é tirar a vontade de Deus do lugar que precisa estar, que é o nosso coração. Depois, começa também a se propagar o desvio de propósito. Qual é o propósito da mulher? O propósito da mulher, primeiro de tudo, é em adoração, louvor, honra ao Senhor. Também viver uma vida não voltada para si, fechada no seu próprio querer, mas se doando, sendo cada dia mais aquilo que ela foi chamada a ser na vida do outro, não para o benefício próprio, mas para o benefício do outro e, consequentemente, do reino de Deus. Mas não é justamente o contrário que nós temos visto? Quantas mulheres têm abandonado a maternidade, têm abandonado a vida familiar? Por quê? Porque colocam em primeiro propósito seu trabalho, colocam em primeiro propósito a sua realização profissional, a sua realização pessoal e só depois colocam o outro, se der, se puder, se tiver. Fora tudo isso, nós estamos vendo aí a ideia do endeusamento do próprio corpo, mulheres que se desgastam constantemente porque tem que expressar uma beleza exterior que é muitas vezes sim condicionada ao que o mundo tem colocado. O consumismo que muitas vezes vem para ocupar os vazios da alma. E tudo isso vai gerando o quê? Uma desordem do próprio ser. Porque aí começa a se alimentar toda espécie de vício. A soberba, o orgulho,
A inveja, a luxúria, a gula, a preguiça, tudo isso que já está impregnado em nossa carne por causa do pecado original, começa a ser alimentado e se torna um ciclo e um círculo vicioso. Mulheres, cuidado com as ideias feministas que estão sendo pregadas, que estão sendo colocadas muitas vezes em ênfase dentro das nossas formações, dentro das colocações direcionadas justamente para quê? Para mulheres. Uma outra coisa que é muito séria, a competição. Uma das ideias que o feminismo prega é de que a mulher é melhor, de que a mulher é mais. Em contrapartida a quem? Ao homem. Sim, muitos homens desvalorizaram, muitos homens fizeram coisas horríveis contra as mulheres ao longo de anos, de décadas, de séculos. Mas nem por isso nós podemos cair na revolta, nos levantando contra aquele que Deus criou. Em primeiro lugar, que nós. Precisamos entender de que há esta hierarquia na criação. O homem foi criado primeiro do que a mulher. Não porque ele é primeiro, porque ele é melhor, mas porque Deus quis assim. O próprio Senhor diz na sua palavra de que ele é a cabeça e de que nós somos a ajudadora adequada. Não porque somos pior e estamos em segundo, mas porque precisamos estar ao lado. Seja qual for o homem da sua vida, não precisa haver competição. E uma das coisas que o feminismo tem de forma sorrateira, maliciosa e astuta como uma serpente, pregado na cabeça, no coração de muitas mulheres. Compita, queira ser melhor, você é mais, você é melhor. E não é isso que agrada a Deus. Não é isso que honra ao Senhor. Pense você, como mulher, como mãe, como esposa, como filha. Como você vê o homem na sua vida? Como você se vê como mulher? Você se condena? Você muitas vezes se menospreza? Ou você se autoeleva? Se considera mais e melhor do que homens e até do que outras mulheres? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Uma das coisas que a serpente gosta de fazer é mudar esta autoimagem. Foi o que ela fez com Eva. Não, Deus não quer que vocês comam da árvore do bem e do mal, porque sereis como deuses. Ela desvirtua o olhar da mulher para quem ela é e joga o olhar dela para querer ser aquilo que ela nunca será. Deus. Nós nunca seremos Deus. Nós nunca teremos a divindade de Deus pelo egoísmo em nós, mas pela humildade. Aí nós olhamos para a Virgem Maria, lá em Lucas 1. Ela não olhou com um olhar elevado, querendo ser maior do que Deus. Ela olhou para a sua pequenez. Ela olhou para a sua necessidade de compreender. Ela viu que ela precisava estar submetida à vontade de Deus. E foi o que ela fez. Não se elevou orgulhosamente como Eva. Não se elevou de forma sorrateira, maliciosa, soberba. Não. Ela se colocou pequena. Ela se submeteu, sabendo de que maior é a vontade de Deus na nossa vida. Maior é o querer de Deus no meu coração, no seu coração. Fortaleceu a sua feminilidade sendo submissa, sendo humilde. Fortaleceu a sua feminilidade acolhendo o propósito de Deus. Não querendo ser mais nem menos, mas simplesmente o que Deus sonhou para que ela seja. É assim que nós fugimos das serpentes de hoje, que têm colocado muitas mentiras enganosas no nosso meio, de forma sorrateira e de forma astuta. Quem é você, minha irmã? Quem é você, meu irmão? Quem é você no propósito de Deus? Lembre-se, fuja das mentiras da serpente. Olhe para o que Deus quer. Faça como Nossa Senhora. Se submeta. Tenha um coração aberto ao propósito de Deus. Não queira competir. Não queira ser maior do que o que você é. Não queira elevar-se
mas ao contrário, diminua para que o Senhor cresça. Vá em contrapartida a essas mentiras que o mundo tem feito e viva realmente o que Deus tem para você. E eu quero terminar dizendo: viva segundo a vontade de Deus. Ocupe o papel que Deus tem para você. Sonhe aquilo que Deus sonha para a sua vida. É assim que nós vamos fugir, é assim que nós vamos nos defender de todas essas ideias maliciosas e enganosas que nós temos visto acontecer nos nossos tempos. Vamos rezar? Senhor, assim como a Virgem Maria, aquela menina, aquela jovem, se abriu ao propósito de Deus e derrubou todo o poder da serpente enganadora, Senhor, ao dizer sim de forma humilde e submissa, nós também queremos neste momento. Quantas vezes nós nos deixamos enganar por ideias, Senhor, por falas mentirosas, astutas e maliciosas, que geraram em nós, Senhor Deus, um orgulho, uma soberba, uma vaidade, um consumismo desenfreado, uma gula, Senhor, desenfreada, que gerou em nós ainda o desvio pela inveja e pela vontade de ser exatamente o que nós não fomos criados a ser. Quantas vezes nós nos enganamos no espírito de competição, egoísmo, por conta de ideias, ideologias, ensinos, Senhor, corrompidos deste nosso tempo. Nós queremos neste momento romper com tudo isto e nos abrir àquilo que é verdadeiro, que é puro. Ora, Senhor, de modo particular para as mulheres, para que sejam, Senhor, fortalecidas em sua feminilidade. Porque nós, mulheres, fomos criadas a ser ajudadoras adequadas, Senhor, do homem. Sermos, Senhor, cooperadoras no propósito e no projeto de Deus, submissas à tua vontade, Senhor, e não ao nosso próprio ego, e não ao nosso próprio querer. Nós queremos, Senhor, pedir a graça de que sejam quebradas, Senhor, as ideias que foram sendo construídas na nossa mente e que estão, Senhor Deus, condicionando o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso proceder como mãe, como mulher, como esposas, como profissionais, voltadas, Senhor Deus, para uma vaidade desenfreada. Ó Pai, nós vos pedimos em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, aquela que soube fazer a vossa vontade e que nos ensina também a fazer a vontade de Deus. Que assim seja. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, fazer a vontade de Deus é o que Nossa Senhora nos ensina e é o que fortalece aquilo pelo qual nós somos chamados a ser. Mulheres femininas, homens segundo o coração de Deus. Eu quero que você acompanhe agora, com muita atenção, todos os ensinos que a própria Virgem Maria, Senhora, lá em Fátima, deixou para nós mulheres, para que fortaleça ainda mais tudo isso que eu fui trazendo nesta reflexão e nesta partilha. Os ensinos que Nossa Senhora tem para nós mulheres e que ela nos deixou quando apareceu em Fátima. Acompanhe. O que Nossa Senhora ensina nas aparições em Fátima. Primeiro, a oração e a penitência. Nossa Senhora nos fala a respeito da importância de rezar o Santo Terço diariamente. A conversão. A mensagem de Fátima nos chama a uma conversão, uma mudança de vida, um afastamento do pecado. Terceiro, a fidelidade. Maria é um exemplo de fidelidade a Deus e ela pede que nós também sejamos fiéis ao Senhor. Humildade e submissão. Ela ensina a importância da humildade e a submissão a Deus, como ela mesma fez. A modéstia. Nossa Senhora em Fátima fala muito sobre a modéstia, a importância da mulher saber se vestir com respeito e transmitindo sua fidelidade a Deus. A salvação das almas. A mensagem de Fátima convida a todos a se dedicarem à salvação das almas. E por último,
crer nas promessas de Deus. A mensagem de Fátima ensina-nos a acreditar nas promessas de Deus, como fez Nossa Senhora. Que esta mensagem nos ajude a viver como mulheres segundo a vontade de Deus. Assim nós vamos aprendendo e crescendo na graça de Deus. E para encerrar o nosso programa, eu quero trazer aqui algumas colocações, algumas intenções, pedindo mais uma vez que você compartilhe com mais pessoas o nosso programa de hoje. Fuja das ideias do feminismo, fortaleça o seu coração com aquilo que há de melhor que Deus te deu, mulher, a sua feminilidade. Olha só, quero rezar pela nossa querida Márcia Moreira, que pede oração por ela e por toda a sua família. Deus abençoe Márcia, Maria José também, colocamos a sua intenção. Colocamos aqui a nossa querida Judite, que pede por toda a sua família, e também a nossa querida Rosília Rescova. Laís pede oração por ela e pela sua família, a Lenice e também a nossa querida Iva. Colocamos ainda aqui no coração do Senhor a Magali Teixeira, que pede oração por ela e sua família, e também o Celso e a Janete, que pedem a oração pelo seu filho, pela graça de um trabalho. Rezamos por todos esses pedidos, pedindo, ó Virgem Maria, abençoai todos esses pedidos, abençoai a vida também de todos os sócios colaboradores, abençoai todos nós, para que possamos fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos e dignas das promessas de Cristo. Amém. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Cuidado com as insinuações, com as mentiras da serpente. Cuidado com aquilo que parece ser bom, que parece que está nos ajudando, mas no fundo está nos afastando de Deus. Foi o que a serpente fez com Eva. Coma do fruto proibido, serás como Deus. E na verdade, houve um rompimento. E até hoje nós sofremos as consequências. Seja o que Deus sonhou que você seja. Viva o propósito dele. Aí sim, você estará fazendo o que lhe é agradável. Nós voltamos na semana que vem com um novo programa, trazendo para você sempre um tema que fale de acordo com aquilo que nós estamos vivendo para este tempo. Compartilhe, mande para mais pessoas, interaja conosco, a sua participação é para nós uma grande alegria. Fiquem com Deus, voltamos no próximo programa, se assim Ele permitir, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que a Virgem Maria interceda por nós.